escola, quer dizer, que professores foram marcantes e quem você lembra? Nomes e por que eles eram? Ah, sim. Bem, na escola primária, bem, eu tenho Dona Filhinha como marca, tem a professora Helena Maia, né? Como... Nesse tempo, você já era professora formada, né? Aí essa vida minha profissional é complicada. Mas conta aí Vou pra dar uma gente. ré. Quando eu saí do Instituto Normal, eu fiz concurso, naquele tempo a gente fazia concurso, eu fui ensinar numa escola, em Salina da Margarida, uma escola primária multisseriada. Então, eu tive uma experiência, foi muito boa, porque como eu tinha vivido na condição de aluna, quando eu cheguei em Salinas, puxa, eu estava com 18 anos, esperavam assim uma grande solenidade, fui com minha mãe, aí todo mundo fez as festas para a mamãe e eu, assim, pobre, vítima, jogada por fora, que ninguém estava me respeitando, não achava que era eu a professora que estava chegando para tomar posse. Estava a Filarmônica aguardando, o representante do prefeito, a companhia de Salinas, de Magalhães, o poder militar, isso... Aí não tinha revolução ainda. Nós estamos falando em 57, 54, 55, 57. Então, eu fui ser professora em Salinas, 120 alunos, uma sala só, menino com 18 anos, menino com 5 anos, menino com 6 anos, uma loucura. Mas foi aí que foi o meu grande momento, porque como eu tinha a minha experiência da professora Filhinha, usei a metodologia da professora Filhinha e peguei um grupo assim de meninos que seriam quarta e quinta série, eu dava uma aula extra para eles, a tarde inteira eu trabalhava com esses meninos. E pela primeira vez na vida, Salinas mandou gente vir para Salvador fazer exame de admissão e todos passaram. Então eu ganhei assim a notoriedade de ter feito de Salinas alunos que entraram no ginásio e aí foi um sucesso muito grande. Bem, de Salinas, e também que eu estava falando como uma experiência de poder muito interessante, porque no interior, e naquele tempo, o professor, o padre e o médico realmente eram as grandes figuras. Então, a professora não era apenas aquela pessoa que tomava conta de alunos ou conta de escola, era uma líder comunitária. Então, eu dizia a missa, que o padre era italiano, não falava português, eu que fazia, eu que nunca fui religiosa, fazia, não tinha o que falar, eu contava a vida dos santos. Aí, um dia, a vida de São Benedito, a vida de Nossa Senhora das Candeias, né? Mas depois a gente tinha assim, a escola toda se reunia, os meninos cantavam na igreja. Depois nós saímos para tomar banho de mar, coisa que a professora nunca tomou banho de mar, que a professora não botava maiô lá em Salinas naquele tempo. Eu fui a primeira que botei. E também comprei uma bicicleta, que foi um escândalo. Foi objeto até de um artigo de Luiz Henrique Dias Tavares sobre a professora, o médico e o padre, que é uma professora de saia azul que comprou uma bicicleta. O negócio foi tão sério, que o médico ficou, meu Deus, o povo, como é que uma professora comprou uma bicicleta? Afligir essa população, confrontar, enfrentar a sociedade. Aí o médico comprou também uma bicicleta e na outra semana o padre também. Então éramos os três pedalando e enfrentando. Você veja, eu quero uma bicicleta naquele tempo. Bem, depois de Salinas, eu vim para Salvador, né? Graças a Isaías Alves, que era o diretor da faculdade, conseguiu minha transferência. Eu fui ensinar no São Caetano, fui da primeira equipe do ginásio Pinto de Carvalho, onde eu conheci um bocado de gente interessante, onde eu conheci Raimundo Duarte, já era meu colega aqui na faculdade, depois foi meu colega lá, e aí minha vida começou a disparar a partir daí. Depois de lá, eu vim trabalhar no colégio já estava ensinando aqui no colégio de aplicação, comecei também, entrei para o Santa Bernadette. O Santa Bernadette, aí nesse período é quando eu entro para trabalhar na campanha de aperfeiçoamento e desenvolvimento de ensino secundário, CADES. Mas um pouquinho que esse Santa Bernadette tem história. Tem muita história. Por que o Santa Bernadette virou
problema é O que acontecia lá? O que aconteceu primeiro que era um colégio assim separado, longe dessa loucura toda daqui de Salvador. Segundo, porque Isso porque era em Itapajipe. era em Itapajipe. Itapajipe Salvador era, era Salvador longe. era aqui. Itapajipe era aquele negócio lá. Era como a Maralina, mas terminava o coisa ali, a partir de lá já era periferia mesmo, né? Então, ficava longe. Segundo, é que juntou umas pessoas assim muito loucas e muito descontentes com o rumo do ensino e que queria contribuir, queria fazer alguma coisa. Em terceiro lugar, tinha umas figuras assim, de muita experiência, como Luiz Rogério, que apesar de não ser professor licenciado e tudo, era um médico, mas com grande experiência. E que era um homem assim fantástico, porque ele fazia cada pergunta que derrubava a gente com todas as teorias nossas. Então, tinha Dilsa, que é uma pessoa com uma capacidade imensa de liderança e de registro, porque Dilsa anotava aquilo tudo. Tinha Heloísa, tinha Lúcia, enfim, tinha um grupo assim, de 7 que, quando se encontraram no Santa Bernadette, aí a coisa foi muito, porque você começou a experimentar tudo, primeira experiência de interdisciplinaridade, fazer prova diferente, fazer classe diferente, fazer um relacionamento diferente, criar um conselho diretivo diferente. Irmã Querubina, que era uma freira, né? Era uma pessoa, assim, de uma capacidade imensa de liderança e que permitia que essas coisas acontecessem de Santa Bernadette. Então, a efervescência do Santa Bernadette virou um grande caldeirão educacional, que dali saíram de 3 grandes experiências. Saiu a experiência do colégio de aplicação, que até então era um colégio de burguês, colégio de elite, um colégio altamente conservador, e que por conta dos influxos do Santa Bernadette recebe e começa a se modernizar, que aí vem Elzinha, que fica depois Angélica Matos, que vocês precisam também entrevistar, que é uma pessoa que tem muito para contar, que foi diretora do colégio de aplicação, que faz realmente uma revolução no colégio de aplicação. Eu fui para o Anísio Teixeira, né? E Lúcia vai para o GEMPA, para o ministro Pediu, porque aqui também era um colégio experimental. Com a vantagem de que nós tínhamos Dilsa na Secretaria de Educação, que possibilitava e permitia que ela trabalhava ligado diretamente com o Navarro e com Antônio Matheus do Amaral Leal, que foi presidente do diretório quando era secretária de imprensa aqui na faculdade. Então, era o mesmo grupinho que foi fazendo e, de repente, a experiência do Anísio Teixeira ganhou uma dimensão muito grande, isso já dos anos 68 até 70, que em 70 ele acabou mesmo, foi ocupado, essa história toda, o GEMPA também acaba, e conseguiram acabar também o colégio de aplicação, e aí a gente assiste realmente a queda da educação pública. Acho que a Anísio Teixeira foi o último suspiro. E a gente, assim mesmo, ainda ficou alguma coisa que, quando eu vejo algum aluno, às vezes aqui na universidade, que pergunta, você estudou aonde? Ah, vinha do Anísio Teixeira. Ainda ficou alguma coisa lá. Aí começa a queda nos anos 70, aí está nas décadas perdidas, não é década perdida somente não, porque está tudo muito vazio, está tudo muito amedrontado, essa meninada não criava lideranças, os grêmios estavam extintos, os diretórios estavam ocupados, então houve uma defasagem muito grande. Eu acho que vai demorar ainda muito para renascer uma outra possibilidade para começar tudo de novo. Mas significou uma resistência, então, até, né? Porque você vê, de 64 até... Foi. 70, Até. Foram 6 anos. Foi inclusive... Isso era muito duro? Como foi? Inclusive, voltando ao Santa Bernadette, é interessante porque, inclusive, a gente achava que no Santa Bernadette nós estávamos seguros. Lembra que foram nos anos todo mundo respeitava ainda, todo mundo acreditava em freira e padre.
Até que Dom Jerônimo lidera um movimento aqui no São Bento, né? Então vem a P, e começa essa meninada universitária toda que começa a se encontrar em São Bento, que era como resistência à Revolução. E Manquerubina, lá naquele colégio quietinho, a gente continuava avançando, mas em educação, que ninguém estava querendo derrubar o governo, nem absolutamente nada, até que tiram a irmã Querubina, transferem para Recife e desmantelam o colégio é vendido e hoje em dia se chama, não sei que lá, Silva, parece, virou um colégio público e mataram, porque aquilo foi a galinha dos ovos de ouro da educação, porque tudo que você imagina foi pensado no Santa Bernadette. Quando eu fui para os Estados Unidos em 70 para fazer mestrado, tudo que eu escrevia, qualquer coisinha que tinha feito no Anísio Teixeira, o mundo todo vinha em cima para... Ai, como é que é isso? Como é que faz? E não sei quantas conferências, fui para Cuernavaca para falar sobre espaço democrático e poder e educação, e por aí lá se vai. E o Anísio Teixeira? Onde era o Anísio Teixeira nessa época? O Anísio Teixeira ainda está lá, né? Na caixa d'água. A Escola Parque? Não. Existe a Escola Parque e existe o Centro Integrado Anísio Teixeira. Ah, sim. A Escola Parque, aí depois eu conto, que foi já quando era o secretário de Educação que a gente quis ressuscitar Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira surgiu no bojo dessa loucura aí, 68. Como público? Público. Porque o Santa Bernadette, não. O Santa Bernadette era particular. E é incrível como um colégio particular, um colégio de uma classe média, mas que abriu a possibilidade, os pais adoravam e permitiu que as coisas acontecessem.